Empreendedor, você viu esse case aqui? E esse daqui você também viu? E por que a gente tem que falar sobre isso? Fica até o final do vídeo que você vai entender o que é tão importante, ainda mais para você que é um empreendedor jovem ou que vai abrir o seu negócio ou que já tem um negócio, para que você tenha uma consciência melhor e tenha algo em comum com essas duas empresas. A Brex, que é uma empresa de tecnologia financeira, foi vendida por mais de 5 bilhões de reais. É bi com B, não é M não, é bilhões de reais. E eu fiquei impressionado e feliz também por ver essa notícia. E a Growth, que também é de dois brasileiros, tá? A Brex é do Henrique do Bugras, e eu não me lembro o nome do outro. Eu lembro muito do Henrique por causa da Laura, que eu sigo também. Mas a Growth, ela foi vendida também aqui no Brasil para, eu não sei qual foi a empresa que comprou, não lembro agora, mas certamente por mais do que bi de real, entendeu? É uma empresa que faturava, acho que 2,5 bi por ano, então o valuation dela é maior do que isso. E por que eu estou trazendo esses cases aqui? Tanto o Henrique e o sócio dele, quanto os sócios e donos da Growth são pessoas 100% low profile. Não sei se vocês já perceberam isso, tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? E vamos falar um pouquinho da história das duas empresas. A Brex, ela não é a primeira empresa desses dois sócios. Esses dois sócios antes tinham fundado a Pagar.me e eles fizeram a venda também, eu acho que por 100 milhões de reais lá no passado. Depois disso, eles foram para o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e eles sempre foram muito bons em identificar uma necessidade, um problema, algo que está sem solução no mercado, trazer uma solução. E a partir do momento que eles trazem solução, eles agregam valor e conseguem vender a companhia por uma cifra muito alta de dinheiro, né? E, aliás, eles venderam para um banco onde o fundador ainda é o que faz a gestão da empresa. Isso é algo positivo para eles também, tem proximidade com o fundador e eles vão participar da Brex dentro dessa empresa, que é uma empresa americana, um banco também que é muito inovador, ok? Essa é a história deles. Então, e se eu não me engano, eles começaram com 16 anos, eles fundaram a Pagar.me lá, e depois com 23, talvez eles fundaram a Brex, que é uma financeira de tecnologia. E o que a Brex faz? A Brex é um banco para startups. Eles foram para o Vale do Silício e quando eles chegaram lá, eles perceberam que os bancos não davam crédito para startup, porque startup é uma empresa que dá prejuízo por muito tempo, até ela começar a dar lucro. E as que dão certo, que dão lucro, dão muito lucro, ok? Isso é importante a gente entender. Então, a partir dessas necessidades, eles fundaram uma financeira, um banco, para fornecer linha de crédito para startups, porque eles eram desse mundo já e deu super certo. E tanto é que eles faturaram agora, venderam a empresa por mais de 5 bilhões de dólares, que é uma grana assim violenta. E também os fundadores da Growth, eles começaram muito pequeno, a história deles é que eles compravam em atacado, por exemplo, o whey, e fracionavam em plásticos e tudo mais, porque a diferença quando eles começaram do whey era muito grande. Tipo assim, o whey que ele pagava, sei lá, 130 reais, ele conseguia vender, sei lá, por 40, entendeu? E aí eles viram uma oportunidade de mercado, começaram a trabalhar e trabalharam muito. Tem um podcast que eu assisti, que é do Renato Cariani, que entrevistam os fundadores, o Renato Cariani e o Júlio Balestrin, entrevistam os dois sócios que até então eles eram low profile, não apareceu na mídia, a partir de agora estão começando a aparecer. E o que eu quero trazer de insight com toda essa história aqui que a gente contou vocês perceberam que nenhum deles são mainstreams, que são pessoas da mídia, são pessoas que vivem de fama? E isso para mim foi uma reflexão muito grande de quem a gente tem como referência. Muitas das vezes a gente tem muitas pessoas aí que conseguem movimentar a mídia, que conseguem criar uma relevância na internet, mas será que de fato empreender isso? Perceba que esses são dois exemplos brasileiros e que muitas das vezes a gente tem a síndrome de vira-lata, né? A gente fala assim, não, coisas grandes não conseguem ser feitas por nós brasileiros, isso daí é para os americanos, é para os chineses, é para os europeus. E pelo contrário, pessoal, eu quero trazer a reflexão aqui que nós conseguimos de fato fazer coisas grandes. O problema é quem são as nossas inspirações. Veja só, o Henrique e o sócio, ninguém sabe quem são. Sabem agora porque tomaram uma relevância, mas nem assim. Daqui a pouco o pessoal vai estar falando de Virgínia, Carlinhos Maia e não sei o que não leva você para lugar nenhum. E nem tô só criticando esses, não. Desculpa. A gente tem que tomar cuidado com os influenciadores que a gente tem, como por exemplo, Pablo Marçal, Thiago Fint, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, são boas influências, mas
Gente, será que aquilo é ser empreendedor? A gente tem que tomar um certo cuidado. Ok, eles conseguiram performar, eles conseguiram ter sucesso dessa forma, mas será que aquilo é para todo mundo? A gente tem que entender também que existe um tipo de empreendedor, que existe um tipo de empresário que faz muito sucesso, que é o empresário que empreende, que cuida da empresa, que não vive de mídia. Como esses 4 exemplos aqui, 4 pessoas, são 2 exemplos, Brex e Growth. São 2 empresas que tiveram muito sucesso, os caras conseguiram fazer um exit, a saída da empresa muito boa, e são 4 brasileiros, fizeram coisas grandes, mas eles não fizeram por meio de mídia, por meio de todas as coisas, fizeram por meio do trabalho duro. A história dos 4 são assim, de trabalho extremo, de muito network também, muitos contatos, mas é isso, sem apadrinhamento, sem pessoas por trás e muito trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado. A reflexão desse vídeo é para que você não tenha como referência as pessoas do mainstream. Não é só isso que é empreender, porque tá todo mundo, mano, focado em construir audiência, construir não sei o quê. Mas, mano, os caras têm uma empresa por trás e muitas vezes as pessoas que você vê na internet, ela já tem uma vida ganha, tá? E detalhe é, se você não é assistido, você está sendo assistido, entendeu? Então, não seja assistido só por influência, mas, por exemplo, eles fizeram a venda agora da empresa, estão nos podcasts aí e tudo mais, falando nos jornais e estão aparecendo. Mas eles tiveram paciência, plantaram e estão colhendo agora. Então esse é um recado para mim e um recado para vocês também. Veja só o que essas empresas têm em comum e como a gente tem que se espelhar. E é isso, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, deixa nos comentários também outro assunto que você quer que eu traga aqui e eu vou fazer questão de trazer para você. Fechou? Tamo junto, Deus te abençoe.